objetivo desse vídeo é falar sobre o tratamento de água. Aqui está o prefácio técnico com algumas palavras com seu perspectivo significado. Elas serão abordadas durante o vídeo. Este é um infográfico que baseamos para fazer esse vídeo. Ele mostra o processo do tratamento de água. Antes de falar sobre o processo, temos que falar um pouco sobre o tema de uma forma geral. O tratamento de água é o processo que a água passa para ficar em condições de uso para o consumo. Durante a história, o homem teve uma enorme preocupação com a água e sua qualidade. Mas no final do século XIX, que cientistas avançaram nas pesquisas sobre a origem e efeitos da ingestão dos contaminantes da água. No final do século XIX e começo do século XX, teve uma maior preocupação sobre a qualidade da água para consumo humano, com um foco nas bactérias patogênicas. Um exemplo é a Coliform bacillus, que é encontrada nas fezes de animais de sangue quente, inclusive dos seres humanos. Depois disso, podemos falar um pouco sobre o processo do tratamento de água. Tudo se inicia pela captação da água bruta. Ela não é uma água tratada, vem de rios, fontes, poços, entre outros, podendo ser potável ou não. Depois dessa captação, vem a triagem. Ela tem como objetivo remover grandes objetos usando uma malha de arame, impedindo a obstrução dentro da instalação, agindo como um filtro. O processo seguinte é a adição de coagulantes, que são o sulfato de alumínio e o cloreto de ferro. Eles são misturados dentro da água fortemente por 30 segundos. O cloreto de ferro neutraliza as cargas negativas dos colóides e gera hidróxidos insolúveis de ferro. Em excesso, ele aumenta a turbidez e a cor. E uma alternativa é a moringa para essa substância, porém ela não tem a mesma eficiência igual a do cloreto de ferro. Uma boa alternativa quando não tem um cloreto de ferro. O outro coagulante é o sulfato de alumínio. Ele gera alguns íons, e esses íons de alumínio passam a atuar de duas formas. A minoria desses cátions neutraliza as cargas negativas das impurezas presentes na água, e a maioria desses cátions interage com os íons hidroxilas da água, formando o hidróxido de alumínio. Esse está carregado positivamente e, por essa razão, consegue neutralizar as impurezas coloidais carregadas negativamente. E o próximo processo é a sedimentação, que a água é misturada lentamente e as partículas elas aglomeram e aumentam seu tamanho. Esse processo é chamado de floculação. Assim, eles afundam e formam um lodo que pode ser removido. Mesmo com esse processo todo, ainda essa água tem que ser filtrada, porque pode haver algumas partículas que permanecem na água. Então, é passada por um filtro que é constituído de carvão, areia e cascalho. Depois disso, vem a correção do pH. Geralmente,
é feito com um filtro contendo um calcário triturado para aumentar o pH, que é rico em carbonato de cálcio. Ele faz o meio ficar básico, assim aumentando o pH. Aqui está mostrando o carbonato de cálcio com a água, que ele forma ácido carbônico e hidróxido de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele é utilizado na terra para fazer calagem, para diminuir a acidez do solo e fornecer nutrientes para as plantas, como os íons de cálcio e magnésio. E caso essa água estiver básica, então é adicionada ácidos nela para chegar numa neutralidade aceitável. Chegar na realidade, chegar a ser neutro a água, o mais neutro possível, tendendo à neutralidade. Essa etapa é a de adição de agentes corrosivos, que é utilizado o ortofosfato, que é também chamado de ácido fosfórico. Ele é utilizado para captar o chumbo que se encontra na água, por fazer ligações, assim formando o chumbo fosfato. A penúltima etapa é a cloração e tem como objetivo destruir ou anular as atividades dos organismos que tem naquela água. É também chamada de desinfecção essa etapa. O cloro que é utilizado é um cloro gasoso, que ele é bem mais, 80 vezes mais eficiente do que o cloro aquoso. E o produto dessa desinfecção é o ácido hipocloroso. Outra alternativa para fazer essa desinfecção é o ozônio, e ele evita os subprodutos da desinfecção. Depois desse processo de cloração, vem a adição do flúor, que previne a cárie, e com isso a água chega à nossa residência. Aqui tem um quiz para atestar os seus conhecimentos. Então, você pausa o vídeo e eu já vou estar dando a resposta logo em seguida. A resposta da número 1 é sedimentação. A número 2, pause o vídeo, responda e terá a resposta em seguida. A número 2 é a letra B, cloração. A número 3, a resposta da número 3 é a filtração grosseira, decantação e cloração. Perspectiva final. Esse tema tem como objetivo mostrar para as pessoas que esse tema é complexo. O tratamento de água é complexo e que as pessoas têm que se conscientizar de fazer um bom uso da água. Assim, economizando e tendo o máximo de cuidado possível, por ser um bem que é em pouca quantidade no nosso planeta, que é a água potável. E
Tal tema tem como objetivo conscientizar as pessoas que nem toda água encontrada está em boa condição para consumo. Aqui são os integrantes que compôs esse trabalho.